Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto ao seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Nesses 12 anos, assim, Deus nos deu muitos amigos, muitos amigos. Quando você é direcionado por um deserto, sempre aparecem amigos que vão te sustentar, amigos que você nem conhecia direito e que foram usados por Deus na sua caminhada para chegar até aqui. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente tem que dar honra a quem merece honra, né? Uma dessas pessoas é pastor Eduardo Dutra. Queria que você viesse aqui, Edu. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Eduardo. Eduardo, em todo tempo, desde que nós chegamos aqui, sempre foi um parceiro, um amigo, um camarada que sim, sempre que a gente precisou, ele esteve aqui. E quando precisou de mim também, tirando só ele e o Aio, só ele, pastor Aio, me conseguem tirar da igreja domingo, né? Aí já está falando aqui agosto, já está me cantando, nem abri minha agenda, já tá fazendo a minha agenda aqui. Pastor Eduardo é uma dessas pessoas, ele e a família dele, a pastora Grace, o Duzinho, o Evandro, né? E toda a Bete Javé sempre foram a nossa casa lá em Queimados, e não tinha como não fazer diferente nesses 12 anos, né? 12 é um número profético, é um tempo de governo, é um tempo de avanço, e eu e Marisângela preferimos ter no nosso lado, nesses dias de festa, pessoas que sempre nos empurraram para a promessa, e não aqueles que atrapalharam o nosso caminhar, que já era difícil, e sem amigos mais difícil ainda. Então, nessa noite, Edu, né, quero que você fique à vontade, a casa é sua, você sabe disso, a casa é sua, nós estamos sedentos para ouvir a tua palavra. E, irmãos, amanhã tem culto, sexta tem culto, sábado não, domingo tem ceia, segunda, terça e quarta também tem culto. Não vai ser presencial, só vai ser presencial quarta, mas segunda e terça nós vamos transmitir, né? Pastor Samuel Ribeiro, né, pastor Fabrício? Samuel Ribeiro e pastor Igor Porfírio vão estar pregando para nós. Nós vamos fazer o louvor aqui, vamos transmitir. Então, quem disse que não ia ter festa? Vai ter festa, amém? Nós merecemos uma festa. Chegamos a 12 anos, aleluia! Damos uma salva de palmas ao Senhor. Os músicos, vai cantar, Eduardo? Vai cantar? Glória a Deus, glória a Deus. Graça e a paz, amém, irmãos? É uma alegria, né? Você que está aqui, você que está conectado também em casa, é uma satisfação. Bota um padzinho para mim, filho, um piano com cordas, ou um pad assim, aquele. Vi, bonito demais, bonito, top. Conheço isso aí, hein? Isso, filho, obrigado. Quero parabenizar essa igreja linda pelos seus 12 anos. E é tão bonito ver uma igreja tão nova, 12 anos, né? Mas com tantas conquistas, né? Conquistas naturais, conquistas sobrenaturais. Ver uma igreja tão linda, tão bacana. Quero agradecer ao pastor Márcio Rocha, esse grande amigo que Deus colocou também na minha vida, a pastora Marisângela, que tem sido assim um canal de bênção, uma inspiração para a nossa vida, para o nosso ministério, a Júlia, o Pedro, e isso é muito bacana. Está aqui comigo o Elbert, chamamos ele de WT, não sei porquê, o Elbert está ali, e o Robson, que vieram me acompanhando. Eu quero ministrar uma palavra com você hoje, uma palavra bem de reflexão, mas foi que Deus colocou no meu coração para a gente
compartilhar hoje. Segundo Samuel, a gente botou um PowerPoint aí, pediu o irmão lá, né? Você pode botar para mim, filho, por favor? Segundo Samuel, abra sua Bíblia. Segundo Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo de número 11. Está projetando aqui. Todos os pontos que a gente for falar, também vai estar projetado lá. Você vai passando para mim, tá bom? Deus te abençoe. Diz assim o texto, segundo Samuel, capítulo 11. Diz assim: tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe: porventura, não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi mandou mensageiros para trazê-la. E ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Depois, ela voltou para sua casa. Verso 5. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos orar? Pai, nós nos debruçamos agora diante da Tua palavra. Já foi levantado aqui um trono de adoração, de exaltação. Ó Deus, já ofertamos, ó Pai, a Ti. Mas agora queremos aquietar o nosso espírito e a nossa alma para ouvir a Tua voz. Seja todo homem mentiroso e o Senhor verdadeiro. Abra os olhos do nosso entendimento para que possamos enxergar além da letra. Abra os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir aquilo que o homem natural é capaz de ouvir. Deus, dá-nos espírito de revelação e de sabedoria. E que ao final desse culto, dessa mensagem, todos a uma só voz possamos dizer: Deus falou com a gente, Deus falou ao meu coração. Fale coletivamente, mas fale também no individual. A igreja é tua, as ovelhas são tuas, e é o Senhor, Pai, quem vai as alimentar agora. E eu entrego a minha vida, ó Deus, a minha voz, tudo como instrumento da tua graça e do teu favor. Oramos em nome de Jesus, todos digam amém. O tema dessa palavra é: saia do terraço e vá para a guerra. Irmãos, Davi, ele foi um homem apresentado a nós com um currículo muito forte. Davi foi nos apresentado com um currículo assim invejável. Eu acho que ninguém na Bíblia foi apresentado de uma maneira tão forte a nós como Davi foi. Davi nos foi apresentado como o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Mas como homem, como gente, ele cometeu erros. Ele cometeu equívocos, ele cometeu falhas. E o texto que nós acabamos de ler, eu creio que é um texto bem conhecido, e revela uma das falhas mais terríveis na vida desse grande guerreiro, na vida desse grande líder, na vida desse grande rei. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam a sair à guerra,
Davi resolveu, Davi decidiu, Davi escolheu ficar em casa. Ele escolheu ir para o terraço. Agora, a pergunta que vale $1 milhão é: por que Davi não foi à guerra? Por que Davi não foi para a guerra quando ele deveria ir? Essa é uma pergunta que vale $1 milhão. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Davi, ele quebrou a sua rotina. Davi fez o quê? No tempo em que os reis costumam ir, no tempo em que os reis tinham a rotina de ir, nesse tempo, sempre que havia guerra, os reis costumavam ir, era a rotina. Mas naquele dia, naquele tempo, Davi quebrou a rotina. Era rotina, os reis iam, mas naquela guerra, Davi não foi. Nessa guerra eu não vou. Hoje eu não vou. Sinto que não devo ir. Alguém faz no meu lugar. Joabe dá conta. O exército é experiente. O exército resolve. Mas nessa guerra eu não vou. Sempre que quebramos a rotina na nossa vida, podemos estar colocando o primeiro passo dentro de uma armadilha do diabo. Sempre que quebramos a nossa rotina, podemos estar colocando o primeiro passo dentro de uma armadilha do diabo. Escute o que eu vou falar para você, querido irmão, querida irmã, você que está aqui, você que nos assiste. Há rotinas que, uma vez quebradas, elas podem comprometer seriamente o nosso futuro. Elas podem comprometer seriamente. Nessa guerra, eu não vou não. Nessa guerra eu fico. Nesse culto, eu não vou não. Eu vou dar um tempo. Nesse evangelismo, eu não vou não, eu vou dar um tempo. Nesse discipulado, eu não vou não, eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo de orar. Vou dar um tempo de ler a Bíblia. Eu tinha uma rotina de liderar, mas vou dar um tempo. Pastor Eduardo, como saber que eu quebrei a rotina? Quando você estiver em qualquer outro lugar, ou fazendo qualquer coisa que não seja a guerra que você deveria estar lutando, você quebrou a rotina, você está correndo perigo. Tem alguém comigo? Se você estiver em um lugar, ou fazendo qualquer outra coisa que não seja a guerra que você deveria estar lutando, você está correndo perigo. Por quê, pastor? Porque tempo de guerra não pode ser substituído por terraço. Você está no lugar errado, na hora errada. Com certeza vai encontrar a pessoa errada. Vai ouvir o que não era para ouvir. E provavelmente vai falar o que não era para falar. O segredo é a rotina. Naquele tempo, os reis iam à guerra. Naquele tempo, os reis acompanhavam o exército. Pastor, como sei que estou no terraço?
no lugar errado, na hora errada, é porque você está sozinho, Davi. É porque você está sozinho, Davi. Isso revela que você está no lugar errado, na hora errada. Porque terraço é lugar de comunhão. Vamos fazer uma festa, aonde? No terraço. Vamos fazer um churrasco, aonde? No terraço. Tem alguém comigo? Mas na hora errada, geralmente a pessoa, ela fica ou ela está sozinha. Querido irmão, querida irmã, amados do Senhor, eleitos, mais que vencedores, não quebre a sua rotina com Deus, meu irmão. Não quebre a sua rotina com Deus, minha irmã. Vai para a guerra. Se você pode vir ao culto, venha. Faça a sua inscrição. Vem para o discipulado. Fica na comunhão. Tenha rotina de oração. Tenha rotina de leitura bíblica. Tenha uma rotina de devocional. Toda a tragédia na vida desse grande homem de Deus que foi nos apresentado com esse currículo tão forte. Toda a tragédia começa porque um dia ele quebrou a rotina. Nessa guerra eu não vou. É só uma guerra, eu já fui em tantas. Na próxima eu vou, mas quem garante que tem a próxima? Você não pode viver de passado. O que é a cinza na churrasqueira? É a lembrança de que ontem teve fogo. Mas teve fogo ontem. Tudo começou só porque um dia ele não foi para onde ele deveria ir. Veja, eu não estou dizendo que quebrar a rotina seja ruim. O problema é quando ela é quebrada na hora errada. Quando deixamos de fazer o que realmente era para fazer. Irmãos, quantas coisas poderiam ser evitadas se estivéssemos cumprindo o propósito? E às vezes deixamos de cumprir o propósito e vamos para o terraço. Quebramos a rotina. E a pergunta que vale $1 milhão é: por que Davi foi para o terraço? Talvez você está aqui, talvez você esteja nos assistindo, e você está aí. Era para estar numa guerra, mas falou: nessa eu não vou. Era para estar numa batalha, cumprindo o propósito para o qual você foi designado, mas você falou assim: nessa eu não vou, vou na próxima. Por quê? Davi foi para o terraço. Eu queria, em primeiro lugar, salientar isso aqui. Davi quebrou a rotina. Cuidado para não quebrar a rotina. Não que o terraço seja ruim, mas o terraço só é bom depois do propósito. O terraço só é bom como despojo depois da guerra. Terraço fala de festa. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, olha, haverá festa na sua vida, haverá júbilo na sua vida, haverá alegria, mas olha, saiba que há uma guerra para ser lutada, há uma guerra para ser guerreada, e Deus conta com você nessa guerra, meu querido irmão. Não quebre a rotina, que quando quebramos a rotina, é o primeiro passo para uma grande armadilha do diabo na nossa vida. Segundo lugar, por que Davi foi para o terraço? Segundo lugar, Davi não estava cansado, ele estava chateado com alguma coisa. Davi não estava cansado, ele estava chateado com alguma coisa. Por favor, preste atenção. Eu acordei dia 10 de junho, 3 e pouca da manhã, não consegui dormir, e fui para a sala,
E Deus me deu essa palavra, 7 horas da manhã, eu ainda estava escrevendo. O Espírito Santo colocou algo no meu coração muito precioso quanto a isso aqui. Davi não estava cansado, ele estava chateado com alguma coisa. Eu não sei qual a razão da sua chateação, mas eu posso afirmar que ele estava chateado. Aí você me pergunta, pastor, com que base o senhor diz que Davi estava chateado e não estava cansado? Versículo 2. Versículo 2 diz, olha, uma tarde levantou-se Davi do seu leito. Qual horário, irmãos? Foi de madrugada? Foi de manhã, bem cedo? Foi uma tarde. Quem levanta a essa hora, irmãos, não levanta cansado. Provavelmente ele está chateado, porque quem está cansado vai para o quarto dormir. Quem está chateado, estressado, vai zanzar. Alguém aqui já teve aquele dia de estar estressado, chateado, aborrecido? Assim, vou para a rua dar uma volta. Tem alguém além de mim? Aborrecido? Alguma coisa te aborreceu? Porque quem está cansado vai dormir. Mas quem está estressado vai esparecer a cabeça, vai esfriar a cuca, vai fazer uma caminhada. Será que Davi estava aborrecido com o seu general? Não sei. Será que Davi estava aborrecido com o seu exército? Não sei. Será que Davi está aborrecido com os seus filhos, que lhes dava muito trabalho? Não sei. Será que Davi está aborrecido com a esposa? Não sei. Na rua, Davi ouvia um coro: Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Mas um dia ele está trazendo a arca, ele entra na cidade, ele tira as suas vestes reais, e quando ele chega em casa, ele não ouve Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Ele ouve o seguinte: que bonito, hein? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Davi aqui é só um personagem. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Porque às vezes o que leva uma irmã para o terraço é um marido bruto, ignorante. Às vezes o que leva um homem para o terraço é uma pessoa, ou uma mulher também incompreensível. O que nos leva, irmãos, a tomar decisões, atitudes que depois a gente fica se lamentando por ter tomado, são em grande maioria as chateações. Quantas das vezes a gente já ficou chateado e tomou uma decisão equivocada? É a chateação. O terraço pode ser muita coisa. Quer ver um terraço hoje perigosíssimo? Ninguém entra no Zap porque está cansado, entra porque está chateado. Quem quer dar um recado, dá rapidinho. Mas às vezes o irmão ou a irmã está estressado com alguma coisa e ele fica zanzando. Escute o que eu vou falar para você. Sempre que estivermos chateados, no lugar errado, na hora errada, o diabo vai nos apresentar algo para acalmar, acalentar a nossa chateação. Olha para mim. Você não merece isso. Você não merece um marido desse. Você não merece uma mulher dessa. Por quê, pastor? Se você quiser anotar, e anota. Vai, pastor Eduardo. Deus supre as nossas necessidades, mas o diabo supre as nossas carências. Você está comigo? Deus supre as nossas necessidades, mas o diabo supre as nossas carências.
Davi está lá no terraço, andando de mãos dadas com ele mesmo. Davi está num diálogo, num monólogo com ele mesmo. Davi está aconselhando ele mesmo. Davi está falando com ele mesmo. Ele interage, ele reclama com ele mesmo, ele aconselha ele mesmo. Até que, olha para mim, por favor. Antes de Davi botar o pé no terraço, ele botou o coração, ele botou os olhos. E o diabo viu Davi botando o coração e os olhos. E o que o diabo agora começa a fazer? Eu vou preparar uma isca, porque ele está olhando muito para esse lugar. Uma hora ele vem. Eu vou preparar uma isca, porque ele está olhando muito para esse lugar. Eu vou preparar uma isca, porque ela está olhando muito para esse lugar. Davi está zanzando. Até que ele viu. Ele o quê? Viu. Os olhos viram. Os olhos são as janelas da alma. Lembra de Eva? Eva também viu. Veja, foi um golpe fatal. Foi um golpe mortal. Davi não resiste. Um abismo chama outro abismo. Davi está tão chateado, tão aborrecido, que ele fica cego. Veja, tudo começou porque um dia ele falou assim: hoje eu não vou no culto, vou ficar em casa. Vou quebrar a rotina. Vou tirar férias da minha liderança. Davi está tão aborrecido, Davi está tão chateado, que ele não pensa nos desdobramentos. Ele está cego, ele não pensa nas possíveis consequências. Porque é assim. O diabo cega tanto a pessoa, que a pessoa não pensa nos desdobramentos da besteira que vai fazer. Não pensa nas possíveis consequências. E ele está tão embevecido com ela. Ele não quer saber que ela é filha de Eliã. Eliã vem a ser o filho de Aitofel, que foi um dos maiores conselheiros que Davi teve. Ele não quer saber que ela é esposa de Urias, um grande guerreiro. Ele está cego. E é assim, irmãos, quando a gente está zanzando no terraço e não está fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. O golpe do diabo é mortal. Ele não brinca. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o diabo tiver de ficar esperando 10 anos preparando uma isca para você, sabendo que um dia você vai para o terraço, ele vai ficar preparando. Ele é paciente. Dessa vez ele foi para a guerra, mas ele está olhando muito para cá. Um dia ele vem aqui, um dia ela vem aqui. Tem alguém comigo? Dá um glória a Deus, um ai ai ai, alguma coisa? Traz ela para mim. Veja, agora ele está descontrolado, tudo porque quebrou a rotina, estava no lugar errado, na hora errada, se deparou com a pessoa errada. E aí eu entro no terceiro ponto.
Davi quebra todos os princípios que ele mais defendeu: honra e lealdade. Gente, olha a atrocidade que ele está fazendo. Mas quem é Davi? Davi foi aquele cara que Saul quer matá-lo, mas ele poupa a vida de Saul por honra. Davi é aquele cara que tem uma aliança de lealdade com Jonatas, que manda buscar Mefibosete lá em Lodebar. Honra, lealdade. Ele está cego, que manda Joabe trazer, Urias, traz Urias. Ele sabe que ela está grávida agora, ele recebe a notícia. Ele traz Urias aqui. Ele fala assim: Urias, como é que estão as coisas? Seguinte, vai para casa, vai dormir, porque ele quer que Urias se deita com ela para camuflar. Mas sabe o que Urias faz? Não vai para casa, fica na porta do palácio e dorme lá. Lealdade canina. Só que ele não está pensando nisso agora, porque está cego. O plano não dá certo. Ele fala para Joabe: Joabe, é o seguinte, bota esse cara aí na frente de batalha. Veja, irmãos, o que ele mais defendia, honra e lealdade, agora ele está quebrando esses princípios. Tudo começou lá, porque não foi para onde era para ir. E quantas besteiras nós já cometemos, porque não estávamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. Você está comigo? Ele manda Urias para frente de batalha, Urias morre. Mas resolve o problema? Não. Você vai ver depois as consequências. Filho morre, uma tragédia. Tudo começou porque um dia quebrou a rotina, foi para o lugar errado, na hora errada, deu de cara com a pessoa errada. Agora, veja bem, Batseba também pode ser uma circunstância. Você está no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. E às vezes Batseba não é uma mulher, mas é um negócio escuso, é um dinheiro fácil. Irmãos, todos nós, inclusive eu, somos tentados às vezes a ir para o terraço, porque estamos chateados. Chateado em casa, chateado na rua, chateado no trabalho, alguma coisa nos chateia e que a gente vai para o terraço zanzar. E todas as vezes que a gente vai para o terraço zanzar, o diabo vai colocar alguma coisa para acalentar a nossa chateação. Eu quero fazer umas considerações aqui de um livro que eu li. Vai estar a foto dele aí. Se você puder anotar e comprar esse livro, livro Mentores Segundo o Coração de Deus, o autor Wayne Cordeiro. Wayne Cordeiro, ele vai dizer no livro que existem 2 mentores, 2 professores. Quais são eles, irmãos? Sabedoria. Vamos falar mais forte? Vamos lá? Quais são eles? Ele diz o seguinte: a sabedoria tem um elevado custo na entrada. A consequência, por sua vez, tem um alto preço no final. A sabedoria, ela ensina a lição antes de você cometer o erro. A consequência, por sua vez, ela exige que primeiro você cometa o erro. A sabedoria coloca a cerca no topo do monte. A consequência o visita no hospital quando você está engessado. Ele vai dizer que a dor da disciplina custa bem menos do que a dor do arrependimento. Se chamássemos Sansão para dar o testemunho dele aqui hoje,
da sua experiência de terraço, ele ia falar assim: olha, o terraço, para mim, foi o responsável de me promover de herói a palhaço. O terraço foi o responsável por eu ter os 2 olhos vazados. O terraço, irmãos, me fez morrer precocemente. Eu morri entre escombros. Hoje eu vim aqui, Davi. Você que está aqui, você que nos assiste, eu vim aqui como boca de Deus para dizer para você: sai dessa varanda, sai desse terraço o quanto antes. Volta para o quarto, tira o pijama, coloca sua roupa de guerra, pega seu escudo, pega sua lança, pega sua couraça, pega seu capacete, Davi. Davi, manda preparar o cavalo do rei. Davi, manda uma mensagem para Joabe, diz que você está chegando. Diz que você se equivocou ficando. Diz que você decidiu ir também. Mas saia do terraço enquanto antes. Enquanto não dê isso em uma tragédia maior. Joabe aqui é um tipo de Cristo. Está na guerra. Olha, ele conta com você. Há uma guerra que nós temos aí que tirar as pessoas do império das trevas para transportar para o reino do Filho do seu amor, Davi. Essa guerra para ganhar, para consolidar, para treinar, para enviar. Tem uma obra a ser edificada. Há uma corrida, há uma carreira que nos está proposta, Davi. Ainda não é tempo de terraço, Davi. Depois da guerra, você pode ir para o terraço, mas você não vai sozinho porque está chateado. Você vai celebrar a grande vitória que através de você foi conquistada, que através de você foi conquistada também para a glória do Senhor Jesus. Mas não é tempo de terraço, Davi. Eu não precisa ser profeta, nem filho de profeta. E não preciso também ficar jogando chapéu. Mas é certo que tem gente zanzando no terraço. O diabo não brinca de ser diabo. A isca, a Bíblia diz que ela era bonita. Ela era vistosa, estava tomando banho, cenário todo pronto, cenário preparado, porque tinha alguém no lugar errado, na hora errada, quando deveria estar na guerra. Deixa eu falar para você, ainda que o nome seja guerra, mas se é da vontade de Deus estar na guerra, é o lugar mais seguro. Você não tem que estar com medo por causa da guerra, porque se ela é a vontade de Deus, lá é o lugar mais seguro para se estar, porque o lugar mais seguro é estar debaixo da vontade, cumprindo o propósito de Deus. Não está no propósito, não está debaixo da vontade de Deus, é suicídio, Davi. Pastor, mas o terraço é muito sedutor. Eu sei, eu também sou gente. No terraço dá para extravasar a pressão. Eu sei, eu também sou de carne e osso igual você.
Sai do terraço, querido irmão. Quem sabe, minha querida irmã, quem sabe você já olhou e gostou. Quem sabe você ouviu e gostou. Eu quero ir mais além aqui na minha conclusão. Eu quero falar com alguém aqui nessa noite, que talvez esteja aqui ou em casa. Talvez para alguém que possa achar que, assim como Davi, você cedeu demais. Assim como Davi, você cedeu demais, e a essa altura, a guerra já acabou. A essa altura, Joabe já deve estar entrando pelas portas da cidade com o exército, até obtendo vitória, porque eles tiveram vitória. Pastor, eu me perdi tanto na varanda, eu me perdi tanto no terraço, que acho que não tem mais jeito para mim, acabou. Não. Eu vim aqui dizer para você que não acabou. Se você se arrepender diante de Deus, sinceramente, eu não estou falando daquele arrependimento de Araque, não. Qual é o arrependimento verdadeiro? Porque tem gente que se arrepende com medo de ser descoberta. Mas não é arrependimento. Arrependimento é aquilo que, se você pudesse rebobinar a fita, você falava assim: puxa, se eu pudesse voltar atrás, eu não estaria naquele lugar. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria falado aquilo. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria escutado aquilo. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Tem jeito para você. Deus é poderoso para fazer novos recomeços. Não importa, Davi. Quando eu voltar aqui outra vez, eu vou pregar a segunda parte dessa palavra, superando obstáculos e seguindo em frente. Não importa, Davi. Se você se arrepender, Deus vai começar contigo novamente. Sai dessa varanda, sai desse terraço. Ainda dá tempo. Deus ainda não fechou o seu livro, Davi. Ainda tem alguns capítulos a serem escritos pelo dedo de Deus, antes de enviar para a gráfica do céu. Ainda há mais uma guerra para você. Mas eu vim aqui para dizer para você, com muito temor e tremor, que Deus falou comigo primeiro com essa palavra. Eu também já tive zanzando em terraço. E também já vi. E às vezes aquilo que a gente vê, vem querer acalentar a nossa decepção, a nossa frustração. Pastor, como é que o senhor fez? Tem hora que só Deus para tirar. Sozinho você não consegue. Se você está vivendo um terraço difícil de sair, procura um homem de Deus. Procura uma mulher de Deus. Olha, minha situação é essa. Pastor pregou aqui, você que está em casa, sobre a questão do terraço. Eu estou num terraço. Seja sincero, seja honesto. Não tenho forças para sair. Me ajuda a sair dessa. Saia. Antes que uma tragédia, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E eu vim aqui, nesse 1º de julho de 2020. Sei que não é uma palavra para dar glória a Deus e aleluia, mas essa palavra pode salvar sua vida, Davi. Pode salvar seu ministério. Sansão morreu entre escombros. Mas escute, tem gente que está andando, mas já morreu. Não morreu fisicamente, mas morreu ministerialmente, morreu espiritualmente. Que Deus abençoe sua vida rica, abundante e poderosamente. Eu quero orar. Eu quero orar. Para que, se você, Davi, estiver no terraço, Deus te dê força para sair.
Você pode, assentado mesmo, só abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Se Deus falou com você nessa palavra, ore a Deus também. Ó Deus, a tua palavra não volta vazia, mas antes ela cumpre o que lhe apraz. Ah, Senhor, todos nós, Pai, somos seduzidos às vezes por um terraço, porque estamos chateados com alguma coisa, aborrecidos com alguma coisa, e o diabo sabe disso. O diabo que é astuto, o diabo que é paciente, ele sabe esperar a hora certa, Senhor, para colocar algo, para fazer a gente se desvirtuar do propósito. Deus, mas hoje o Senhor me trouxe aqui com essa palavra. Ó Pai, toma esse irmão que talvez esteja num terraço, quem sabe uma irmã embevecida, sendo acalentado ou acalentada pela sua decepção, pela sua frustração. Quem sabe um esposo que está no terraço, aborrecido com a esposa, e de repente aparece uma Batseba para acalentar o desgosto, para acalentar a chateação. Quem sabe uma mulher que está no terraço, porque está chateada com o esposo, e aí aparece também um personagem para acalentar. Mas o sangue de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é poderoso. Pai, nós queremos aqui nessa noite declarar que caia por terra toda a armadilha do diabo, que caia por terra toda a sutileza do diabo. O diabo, ele é sutil, o diabo é enganador, ele é perverso. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos que caia por terra hoje toda armadilha, todo sofisma, toda mentira, todo engano, e que esse irmão, essa irmã encontre força no Senhor para sair desse terraço e voltar a fazer aquilo que ele foi chamado, voltar a fazer aquilo que ela foi chamada, Senhor. Ó Deus, eu quebro agora toda a tragédia anunciada. Eu quebro agora toda a tragédia anunciada pelo diabo. Eu quero declarar que não vai acontecer, porque o Senhor vai intervir. O Senhor vai intervir nesse negócio, não vai deixar acontecer o pior, Senhor. Oro pelos irmãos que estão aqui, oro por aqueles que estão conectados, nos assistindo pelo canal da igreja. Deus, que o mesmo ambiente que está aqui possa ultrapassar as barreiras da distância, possa ultrapassar, meu Pai, e também chegar a essa casa, esse irmão, essa irmã que talvez esteja até em outro estado assistindo essa palavra. Não foi por acaso, foi o Senhor quem te colocou para ouvir essa palavra, querido irmão, querida irmã. Eu oro, Pai, e te agradeço em nome daquele que vive e reina para sempre. Se você crê, diga amém. Se você crê, diga glória a Deus. Dê um forte aplauso àquele que vive e reina.